Então, boas tardes a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel. É uma atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau, do curso de Filosofia da UVA, e estou guiando essas discussões e participando juntamente com os membros da leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Nesse momento nós estamos no volume 1, que é a Ciência da Lógica, mas nós não entramos ainda nesse primeiro livro propriamente dito. Nós estamos no preâmbulo da enciclopédia enquanto tal, dessas aulas gerais que o Hegel ministrou inicialmente na Universidade de Heidelberg e depois foram sendo aperfeiçoadas em sua docência na Universidade de Berlim. Então nós temos aí uma obra que passou por uma série de revisões, o que é próprio de planos de aula, assim, é algo que é específico desse estilo de texto. Então, no caso, nós temos um texto de 1818, nós temos um texto de 1827 e nós temos um texto de 1830, e é sobre essa última versão que nós estamos aqui nos pautando. Na leitura, nós sempre optamos por trabalhar os parágrafos e as notas que são propriamente da pena do Hegel, né? Os adendos, que são anotações dos cadernos dos alunos sobre as explicações hegelianas, nós estamos deixando fora da leitura, mas não fora das discussões. Elas podem ser trazidas aqui para a discussão, mas aí a leitura é individual, tá certo? Atualmente, nós estamos na leitura do parágrafo 60. Nós iniciamos, inclusive, o parágrafo 60, iniciamos a discussão do mesmo e íamos começar a discutir as anotações desse parágrafo, certo? Lemos as primeiras duas orações desse parágrafo. Ele é um parágrafo grande, é uma das maiores anotações que nós temos aqui nesse conceito preliminar, e ele vai nos lançar uma série de questões muito interessantes. A primeira questão que ele lançou e que estava sendo discutida na semana passada era sobre uma crítica à proposta do criticismo kantiano, de que ele caía na posição hegeliana em um dualismo. Então, o Kant, ele simplesmente abraçaria esse dualismo, e isso seria para o Hegel uma atitude muito inconsequente, porque a partir do momento que você abraça esse dualismo e você opta unilateralmente por um dos lados desse dualismo, você está abrindo mão do todo, você está abrindo mão do conhecimento do real. Você está abrindo mão daquilo que a realidade é em si mesma. De que dualismo Hegel está falando? Ele está falando justamente da divisão que há entre uma subjetividade, um eu que conhece, e uma objetividade, um objeto que é conhecido. O mundo sensível, o mundo dos fenômenos, e o eu, né, que é a subjetividade. Então, no caso, você tem aí uma discussão sobre como é que essas duas esferas elas se comunicam. E eu dizia na ocasião que essa é uma discussão que é o berço de toda a questão epistemológica, né? Como é que nós estabelecemos concordância entre aquilo que nós pensamos e emitimos enquanto parecer sobre a realidade e o que a realidade é em si mesma. Como aquilo que a realidade é em si mesma é um grande desafio, né? É uma das grandes questões, inclusive, a questão da qual surge a filosofia, onde surge a ontologia, a metafísica, né? Que é a busca pela essência que está por trás das aparências. Então, essa discussão, para o Kant, ela acaba nos levando para meio que para uma armadilha. A armadilha de nós discutirmos algo que está para além de nossas possibilidades. Então, a questão da crítica da razão pura era estabelecer quais são as condições de possibilidade do conhecimento humano. Então,
para que eu estabeleça um conhecimento, esse meu discurso sobre algo conhecido tem que ter parâmetros. Quais são esses parâmetros? E o Kant estabeleceu esses parâmetros na Crítica da Razão Pura. É a base da nossa ciência moderna, certo? E o Hegel, ele vai dizer, é muito interessante a proposta, eu vou me aproveitar de muitas questões de base que a proposta kantiana me possibilita pensar, me deu, é um ponto de partida muito interessante. No entanto, as consequências, né, que são problemas filosóficos que ela me herda, eu não posso renunciar. E essa que é a questão. O Fichte foi um que não buscou, não renunciando a essa questão, tentou demonstrar que a proposta kantiana ela tinha sim certo consequencialismo, ou seja, era responsável por essa atitude de abrir mão do nômeno, e aí ele foi demonstrar como é que o eu e o não eu se relacionam e como isso é fundamento de realidade. Aí nós temos a doutrina da ciência. Depois o Schelling foi nos mostrar como o espírito e o mundo, né? E como é que o eu e o não eu, que é a natureza, como é que eles estão intrinsecamente relacionados. Não dá para nós abrirmos mão dessa relação. Ela é complexa, ela é difícil de ser apreendida, mas ela é irrenunciável, né? E como o Hegel ele se aproveita da discussão desses três. Então isso é o idealismo alemão, né? E como é que a partir dessa discussão eu fundamento parâmetros metafísicos, ontológicos, epistemológicos, éticos, estéticos, políticos, históricos, não é? Como é que eu consigo erigir um sistema que me permita não apenas compreender o que é a realidade, mas como é que eu ajo nessa realidade, como é que eu interajo com essa realidade. Essa é a grande discussão do idealismo alemão, certo? Então, é claro que isso que o Hegel fez deu pano para manga para os neo-hegelianos, deu pano para manga para o Ludwig Feuerbach e para o Karl Marx criticarem, repensarem e estabelecerem novos processos, novas formas. Mas que inclusive o Feuerbach entrou na nossa última discussão e ele é muito importante, inclusive para esclarecer, aclarar determinadas questões hegelianas aqui. Mas nós nunca podemos esquecer que, como diz o professor Eduardo Luft, nós temos que fazer uma crítica interna ao objeto criticado na filosofia. E para isso nós temos que nos ater ao texto hegeliano. Depois de irmos ao texto hegeliano, aí nós abrimos o leque para discutir com outros de seus críticos, né, dos seus intérpretes. Não colocar na frente o carro na frente dos bois, né? Primeiro vamos entender o que Feuerbach disse, depois nós vamos entender o que o Hegel pensou. Não faz sentido, né? Então, primeiro no Hegel, depois vamos às críticas. Então, nessa discussão, como eu disse, nós já lemos os primeiros parágrafos, certo? E aí, é essa questão aqui que nos suscitou uma dúvida, que foi o nosso finalzinho de discussão, certo? A questão do infinito. Justamente porque, aí eu vou aproveitar e ler o último momento da segunda oração das anotações, que foi onde nós paramos, certo? O Hegel escreve o seguinte: as coisas naturais são limitadas e são coisas naturais somente na medida em que nada sabem de seu limite universal, na medida em que sua determinidade é somente um limite para nós, não para elas. Uma coisa só é conhecida ou mesmo sentida como limite, deficiência,
quando, ao mesmo tempo, se está além dela. Aí essa foi o mote da nossa última discussão, porque o Ronald, ele lançou uma problemática de como é que nós realizamos essa passagem, como é que finito e infinito se relacionam, já que, por definição, o finito estabelece limites e o infinito, por definição, é o sem limites. Ora, se o finito está limitado à sua condição, ele nunca alcançaria, tocaria, vislumbraria o infinito. Por definição, isso é um absurdo. A finitude, ela está presa em si mesma. E nós podemos dizer a mesma coisa em relação ao infinito. O infinito, ele não pode em nenhum momento determinar-se, porque toda determinação é necessariamente o estabelecimento de limites que nos permitem dizer o que ele é e o que ele não é. Então, aí vem a questão, né? Parece que faz parte do infinito a indeterminação. E isso é uma forma, assim, de compreender a questão. Inclusive, é contra esse posicionamento que o Hegel vai se posicionar. Porque para ele não faz sentido. Lembre-se que o Hegel, ele é o filósofo do conceito, certo? O termo conceito, ele tem no nosso vocabulário odierno o mesmo sentido de um vocábulo, uma definição de vocabulário, uma definição de dicionário, certo? Esse é o conceito da coisa, é a definição da coisa, o significado da coisa, o sentido da coisa. Só que o Hegel, ele toma esse termo, essa palavra, conceito, e coloca-o enquanto um substantivo, coloca enquanto um portador ontológico do ser. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando algo possui o conceito, esse algo, ele é para si, ele é determinado. E como ele é determinado, como ele está já processado, como ele já é um resultado de um processo de conhecimento, então nós podemos emitir juízos sobre ele. Lembra da frase famosa do Hegel, que é a coruja de Minerva somente levanta o seu voo ao entardecer? E tem outra frase muito legal que eu utilizei no grupo essa semana, que foi: a filosofia pinta o seu cinza sobre o cinza da realidade. E quando isso acontece, um momento da vida morreu, um momento da vida passou, um momento da vida já aconteceu e não volta mais. Quando a filosofia emite o seu parecer sobre a realidade, é porque esse fenômeno, esse momento da realidade, ele já passou, entende? E é somente pelo fato dele ter passado, é somente pelo fato dele ter acontecido, dele ter se concluído, é que a filosofia pode emitir um parecer sobre ele, entende? Então, note que eu preciso do finito, né? A finitude é realmente uma condição epistemológica, né? O estabelecimento de limite é uma condição epistemológica. Kant está correto, certo? Eu preciso delimitar, há de se ter critério. Então, o conceito em Hegel, ele é tanto esse estabelecimento de um perfil epistemológico da coisa, mas também já é o estabelecimento de um perfil ontológico da coisa. Por quê? Porque a coisa já está determinada, a coisa já aconteceu, a coisa já é o que ela é, né? Ela não, e quanto a isso, ela já não deixa de ser, ela é isso,
E eu presenciei e posso falar a respeito disso, né? Vivenciei e experienciei o que ela é. Aí, dito isso, vem então a relação, Ronald. Como eu sou capaz de falar sobre o infinito, definindo-o como o não finito, eu sou capaz de falar algo sobre o infinito. Só que para falar algo sobre o infinito, eu preciso do seu contrário. Eu preciso do seu oposto. O que é uma contradição? E é por isso que a contradição, ela é um elemento importantíssimo para o método hegeliano. Sendo que, em sessões anteriores, quando a gente estava discutindo a introdução da enciclopédia, lá no parágrafo 18, esse eu não de cabeça assim, eu acho que é no 18 e 20, você vai ter o Hegel falando sobre o método especulativo, a especulação. Só que ele vai dizer para nós com todas as letras que o método, ele não é um instrumento que eu aplico sobre a realidade para ter um determinado conhecimento e depois eu lanço ele fora, né? Ele é só um instrumento formal. E sendo ele um instrumento formal, ele pode ser utilizado ou não, ou ele pode ser alterado ou não, modificado ou não. Só que o Hegel diz que a especulação, o método especulativo, o método dialético, ele não é opcional, entende? Porque eu sou capaz de conhecer a realidade através da dialética, porque a realidade é dialética, e eu só vou conhecer a realidade se eu conseguir pensar dialeticamente. Então, equiparar pensamento e mundo sensível e realidade objetiva, subjetividade e objetividade, a mesma estrutura lógica, não é opcional. É algo condicional, é condição de possibilidade de conhecimento. Olha como ele é herdeiro do Kant em muitos pontos quanto a isso, entende? Então, quando o Hegel fala sobre o infinito, ele diz que nós não poderemos cair no conceito de mal infinito. O mal infinito é o infinito que não se determina, é o indeterminável. É aquilo sobre o qual eu não posso falar. Entende? E o mal infinito, aquilo que sempre está para além de mim, inacessível a mim, ele não me serve para nada. Entende? E o pior, ele é só um erro. E ele só é acessível, só pensa assim quem não pensa especulativamente, quem não pensa dialeticamente, quem não conseguiu chegar à instância do conceito. E isso é muito Hegel, tá? Podemos criticar isso? Podemos. Mas nesse momento, sejamos hegelianos, né? O Hegel diz que nós temos que chegar à esfera do conceito. E para pensar conceitualmente, nós temos que pensar especulativamente. Temos que pensar nessa perspectiva. Então, o bom infinito é aquele que se relaciona com o seu contraditório, com a sua contradição. É aquele que traz a contradição para dentro de si e permanece. Entende? Então, eu sou um infinito que precisa do finito, que nesse caso eu infinitizo, eu estabeleço um limite entre eu e o infinito, entre eu e o finito, para me diferenciar em relação a ele, e essa diferença que eu, infinito, tenho em relação ao finito é aquilo que me permite ser para mim, ser para si. Eu me relaciono com um outro de mim, que é o finito. Do mesmo jeito, se você vira a mesa, o finito está fazendo a mesma coisa. Para ele se determinar
enquanto algo finito, que tem um fim, que tem um começo e tem um fim, ele tem que se diferenciar daquilo que ele não é. E o que é que ele não é? Ele não é indeterminado, ele não é infinito, ele não é eterno. Peraí, eu estou definindo o que quando eu estou falando isso? O infinito. Né? O contrário. Isso então nos faz chegar a uma conclusão muito importante. Quando eu tento pensar algo, eu trago nesse pensamento o contrário desse algo para determinar o que esse algo é. E isso é muito filosofia, né? E isso é muito específico da nossa área, né? Então, quem vem de outras áreas, ouve essa discussão aqui, né? Quem vai assistir uma vez no YouTube, né? Esse vídeo no YouTube, vai assistir esse vídeo, vai pensar, caramba, mas isso é muita loucura, né? Mas isso é muita viagem, né? O que é que esses caras estão falando? Como é que alguém pode pagar um funcionário público para ficar discutindo essas coisas? Mas note, a realidade, ela para começar a ser pensada, ela tem que ser determinada. Entende? Então, nós só somos capazes de estabelecer todos os parâmetros científicos e parâmetros éticos e parâmetros de vida quando nós aprendemos a diferenciar as coisas. Porque se nós cairmos na identidade pura sobre as coisas, nós não vamos conseguir nos guiar na realidade. Aquelas pessoas que não são capazes de diferenciar algo do seu oposto, elas estão realmente à mercê das ideologias, à mercê dos acasos, ditos acasos. Para ela é acaso. Para nós que somos capazes, né, de pensar as diferenças, nós conseguimos distinguir, conseguimos compreender que, na verdade, ela está participando de uma espécie de joguete. Para ela, tudo é quase que místico, natural, misterioso, que ela deve só aceitar a realidade tal como ela é. Mas nós sabemos que não é assim. São assim que as ideologias são feitas. Quando as pessoas não são preparadas para distinguir, né, o ser do não ser. O que as coisas são do que elas não são. Aí é muito fácil você aceitar o errado pelo certo. Então, a necessidade desse tipo de discussão para estabelecermos parâmetros tanto para a ciência quanto para a vida em comum é muito necessária. É por isso que a filosofia ela se mantém, porque em algum momento da vida as pessoas precisam dessa discussão. Por quê? Porque sem ela a vida se torna insuportável. A vida se torna insuportável, né? Porque quando a vida passa a não ter sentido, quando a vida passa a não... você não consegue mais estabelecer nada, nenhum parâmetro, então realmente se torna impossível a existência. E aí você tem vários autores que vão tratar justamente as consequências desse desespero. Né? Aí você tem um Kierkegaard, você tem um Camus, você tem um Sartre, para nos mostrar, e se realmente não houver? Né? E se realmente não houver essa relação? E se realmente não houver essa solução? É muito interessante, né? Você tem um Karl Jaspers, você tem um Martin Heidegger, para nos anunciar isso. De qualquer forma, precisamos de filosofia. Né? Alguém tem que estar pensando sobre essas coisas. Certo? Mas indo para o texto aqui, note que a grande questão é estabelecer essa deficiência, né? O limite, que enquanto deficiência, enquanto falta, ele tem que estabelecer, e é nisso daqui que eu estou definindo a relação entre finito e infinito, sempre algo que está para além dela. Certo?
Então eu sou limitado porque eu não estou para além do limite. Então, eu moro em Sobral porque a minha casa não está localizada para além dos limites de Sobral. Então, eu não estou em Forquilha, eu não estou em Porto Alegre, eu não estou no Rio de Janeiro, eu não estou em Caracas, eu não estou em Washington, eu estou em Sobral. Certo? E vocês só são capazes de entender essa minha frase porque na cabeça de vocês existe a ideia de fronteira, de limite, a ideia de país, a ideia de continente, a ideia, e tudo isso só é possível pelo estabelecimento da ideia de limite. E automaticamente vocês entendem aonde eu não estou, porque vocês sabem que a ideia de que minha casa está em Sobral é que ela não está para além do limite, né? O para além, ele é muito necessário para que você estabeleça relação os vínculos entre as coisas, né? Aquilo que está para além de Sobral não é Sobral, é uma outra jurisdição. Aí nota como isso é importante geograficamente, como isso é importante politicamente, como isso é importante juridicamente, como isso é importante emocionalmente, né, nas nossas relações sociais, socialmente, né, nas relações de posse ou nas ingênuas percepções de que você possui alguém, né, de que alguém está sob a posse de outrem, né, nesses casos de violência doméstica, por exemplo. Então, note como essa ideia aqui é importante. E o Hegel está criticando o Kant justamente porque o Kant está abrindo mão disso. Só que, claro que o Kant não está abrindo mão disso, ele está estabelecendo um parâmetro, né? Então ele não está dizendo não existe um para-além, não existe um infinito. Ele só está dizendo, olha, que o meu conhecimento ele está restrito a isso daqui. Tudo que está para além, eu não posso emitir nenhum parecer certo, infalível, correto, verdadeiro. Esses conceitos, né, esses critérios, eles só são atribuíveis ao conhecimento que está dentro dos meus limites. Isso é Kant. E aí o Hegel, ele está dizendo, isso é interessante, mas quando eu aplico isso a outras dimensões da vida, isso se torna preocupante. Isso se torna problemático. E eu vou mostrar isso para vocês. Alguém quer tecer algum comentário? Podem escrever no chat. Podem também levantar a mãozinha ou simplesmente ligar o microfone. Tá certo? Que eu vou dando a voz. Vou adiantar aqui a leitura, que o parágrafo é grande, tá? As coisas vivas têm o privilégio da dor, em comparação com as não vivas. Mesmo para elas, uma determinidade singular torna-se a sensação de algo negativo, por terem em si, enquanto vivas, a universalidade da vida, que ultrapassa o singular. Conservam-se ainda no negativo de si mesmas e sentem essa contradição como existindo dentro delas. Essa contradição só existe nelas enquanto estas duas coisas estão no sujeito uno, a universalidade de seu sentimento vital e a singularidade negativa em relação àquele sentimento. Limite, deficiência do conhecer também só se determina como limite, deficiência mediante a comparação com a ideia presente do universal, de algo total e perfeito. Por conseguinte, é apenas falta de consciência não compreender que justamente a designação de uma coisa como algo finito ou limitado contém a prova da efetiva presença do infinito, do ilimitado. Que o saber do limite só pode ser na medida em que o ilimitado está do lado de cá,
na consciência. Nota? Então, onde é que está, então, Ronald, né, e Zeni, onde é que está o limite, né, ou melhor, onde é que está o infinito, o ilimitado, onde é que ele está, onde é que ele se faz presente? Se o infinito é uma realidade, onde é que ele aparece, né? Onde é que ele se substancializa? O Hegel vai dizer na consciência, né? E aí você diz, mas isso não vai deixar tudo muito abstrato, né? Então isso não é se manter do lado de cá do dualismo, né? Unilateralmente ficar só na subjetividade. Isso não seria só uma instância com uma repercussão psicológica, que inclusive foi das grandes questões, né, dos neocantianos e dos fenomenólogos, essa distinção, né, estabelecer aquilo que é ontológico daquilo que é psicológico, né? Olha como as coisas vão evoluindo, né? E precisou-se dessa discussão aqui para nós estabelecermos esses problemas. Então, onde é que o ilimitado, onde é que o infinito, ele surge? Ele surge do lado de cá, ele surge na consciência, porque quando você pensa o infinito surge aqui, enquanto condição de pensamento, enquanto condição de compreensão. Certo? Então ele está. Ele está enquanto não apenas um parâmetro regulatório, certo? Ele existe nessa percepção, né? Ele ganha uma certa objetividade. Por quê? Porque o real, o sensível, ele não é sem esse lado de cá. Ele não é determinado sem o seu oposto, sem a sua contradição. Mas isso é muito abstrato. Mas note, é isso que o Hegel está tentando ensinar para a gente. Não existe essa cisão entre a subjetividade e a objetividade. Essa é a grande discussão hegeliana. É por isso que ele escreveu a Fenomenologia do Espírito, para lhe demonstrar que a consciência, ela é parte do sensível, ela também é sensível. E a sensibilidade, o sensível, o concreto, o objeto, ele também é pensamento, ele também é estrutura lógica, ele também possui um sentido. Ele não depende de mim, da minha subjetividade, do meu eu, pensando para ser. Ele já possui essa estrutura. Porque se ele não possuísse essa estrutura, aí vale uma brincadeira que os meus mestres me ensinaram, né? Se não possuísse essa estrutura, eu poderia plantar um caroço de manga e regá-lo e adubá-lo e me surpreender com o surgimento de um pé de mamão, ou de um pé de pitanga, ou de um pé de acerola. Mas não. O caroço de manga, né, ele mantém, né, em seu DNA, em sua estrutura biológica, em todos os seus processos químicos, ele mantém uma lógica. E essa lógica não sou eu que estou impondo a ele, que eu estou atribuindo a ele, eu estou apenas captando essa lógica. Então, o próprio sensível, a própria natureza, ela possui uma estrutura lógica. E essa estrutura lógica, ela traz a negação, ela traz a finitude, ela traz a contradição, ela traz o limite para dentro de si. Mas ela sempre está aberta ao infinito, ela sempre está aberta à indeterminação. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram aqui. Prontinho. O Zenir, ele chama a atenção, né? A questão é que Hegel,
em sua crítica a Kant, substitui o absoluto pensado pelo pensante, quando identifica ideia e espírito. E com isso, fecha o ciclo da transcendência como constitutiva do homem, mesmo sendo sua filosofia uma filosofia do absoluto, justamente. Né? No caso, porque o homem, em sua finitude, certo? Ela limita a expressão de si do absoluto, mas, como diz o Charles Taylor, nesse livrinho dele, Hegel, Método e Sistema, que é um calhamaço que está aqui em cima, certo? O homem, ele é o veículo do espírito. Eu achei muito interessante essa terminologia do Charles Taylor. É o veículo do espírito. O espírito, ele se movimenta na história, ele acontece na história a partir do homem, através do homem e com o homem, e no homem. Né? Ele é o homem. Né? Então, no caso, por mais que o absoluto ele traga dentro de si a perfeição, a eternidade, a infinitude, que ele seja um todo, né? A universalidade, entende? Toda a complexidade, né? Que para nós acaba se tornando mistério, né? A complexidade de todas as relações, ele traga numa linguagem teológica, que ele seja onisciente, onipotente, onipresente. Por mais que o espírito ele tenha essa dimensão, para ele se fazer presente, existente, ele tem que limitar-se. Entende? Ele tem que limitar-se, ele tem que acontecer aos poucos, por partes. Ele tem que, é por isso que a terminologia, por isso que o Hegel gosta da religião, e ele não abre mão da religião, porque a religião, ela revela, porque é muito interessante isso, né? Ela vai revelando o absoluto, ela vai revelando, e o homem, nessa revelação, né, ele vai conhecendo o absoluto e conhecendo-se. E é por isso que mais para frente, né, Kelvin, o Feuerbach ele vai ser claro e ser muito consciente e consequente com essa fala hegeliana, né? Então, Hegel, o que está acontecendo é um autoconhecimento de si, do humano. Então, nós não estamos em uma esfera religiosa, nós estamos em uma esfera antropológica, né? Então, cabe apenas tirar os dogmas do caminho, manter essa dimensão religiosa de autodescobrimento, de autorrevelação. Isso daí a religião pode ser mantida, certo? Aí o meu colega Renato Almeida de Oliveira, né, aqui da UVA, em seus textos demonstra bem isso. E o meu orientador, o professor Eduardo Ferreira Chagas, muitas vezes já em seus vídeos que estão disponíveis aí pelas redes para vocês poderem usufruir também de seus textos publicados, ele demonstra a religião, ela tem o seu lugar nessa perspectiva antropológica. É o discurso teológico, certo? É essa tentativa de deixar o mistério, o dogma, né? E essa inconsciência de que no final das contas nós estamos falando de nós mesmos e não de um ser independente e autoproducente fora de nós, que é esse discurso que nós temos que excluir. E é por isso que a filosofia tem que se tornar antropologia por Feuerbach. Mas isso tudo surge de uma compreensão do Hegel de que o absoluto ele só ocorre enquanto homem.
né? Ele só ocorre enquanto finito. Então, a finitude, ela é condição de realização do infinito. No decorrer da leitura, nós vamos ouvir muito isso. Isso vai ser martelado na nossa cabeça, como se nós fôssemos um ferro bruto, certo? Que está sendo talhado ali, e o Hegel vai ficar dando essas marteladas direto, porque ele quer nos levar a pensar dessa forma, certo? Complementando a fala do professor Zoini, né? Ao fechar um ciclo, abre outro, que mais do que ele, Hegel deslocou para a imanência autodesenvolvimentista da ideia à ideia transcendente grega e à existência transcendente cristã. Certo? Justamente, você vai de ciclo em ciclo, e cada ciclo que se abre, cada momento que nós temos de avanço, né? Aí vem a brincadeira do método hegeliano enquanto círculo de círculos, né? Então você vai ali de círculo em círculo, e cada vez esses círculos eles vão sendo mais abrangentes. Por quê? Porque eles vão sendo consequencialistas, né? Eles vão absorvendo as discussões anteriores, mantendo as estruturas do que já passou, do que já foi descoberto, revelado, e vai se abrindo para novos mistérios, para novas questões que vão sendo cada vez mais descobertas, desveladas, e nós vamos conhecendo. E o absoluto que se perdeu, e essa é muito romântico, sabe? Se você para pensar, é muito romântico aqui esse percurso que nós estamos iniciando aqui na ciência da lógica. É o espírito enquanto ideia absoluta, que ele, para existir, para se concretizar, ele tem que se perder na finitude, na natureza. Então ele entra na natureza abrindo mão de suas certezas, de sua simplicidade, né? Ele abre mão disso e ele se objetiva no mundo, ele se lança no mundo. Mas quando ele se lança no mundo, ele se lança à imperfeição, ele se lança ao limite, ele se lança à morte, ele se lança à dor, né? Ele se lança ao sofrimento, ele se lança à incompreensão, ele se lança à violência, ele se lança à falta de entendimento de si. Aí lembra muito a analogia platônica de quando nós caímos, né? Quando a alma cai lá do mundo das ideias e passa pelo rio do esquecimento e fica preso a um corpo, né? E esse corpo, ele limita-nos, justamente porque nós não conseguimos, a partir dele, ver as coisas como elas realmente são, porque nós não as vemos a partir das ideias, nós as vemos a partir da sensibilidade, do fenômeno. E nós temos que aprender a ir para além do fenômeno. Nós temos que, como ele diz lá na República, nós temos que fazer uma segunda navegação. Aí isso é o idealismo platônico, que Hegel conhecia, leu e assumiu. E o Hegel, ele vai propor algo muito parecido, né? Quando a ideia ela se lança na natureza, ela, assim como a alma platônica, ela passa por um rio de esquecimento, ela se perde, né? Ela se perde na necessidade dessa relação para com o outro. E na natureza, que a consciência, ela morre, né? Ela encara a sua própria morte com muita coragem, com muita audácia, e vence a morte, porque
é da natureza, que é puro instinto, que é a lógica bruta, né, das coisas, surge um momento em que o espírito ele se compreende enquanto espírito e ele começa a agir livremente e construir a história. Só que note, ele ainda está marcado pelo limite, ele ainda está marcado no homem, né? Ele ainda está marcado pela incompreensão, por tudo aquilo que eu falei, né? Pela violência, pelo sofrimento, ele ainda está marcado por isso. E é por isso que o homem vai fazer guerra, e é por isso que... Olha a explicação hegeliana, né? É por isso que ele caiu na filosofia da história, na ideia de que há uma razão na história. Ele estava sendo consequencialista. Nós não podemos pensar que o Hegel ele estava pensando a razão na história porque ele era otimista, certo? Que isso seria uma incompreensão, uma falta de leitura do texto hegeliano. Na verdade, ele está sendo consequente. Como o espírito se perdeu na natureza, ele tem que se recuperar, ele tem que se reencontrar. Ele se perdeu em seu outro. Então, todos os erros que aconteceram na história são consequência disso. Mas o absoluto, ele já sabe de tudo, Deus não é onisciente, por que que ele se deixa errar, né? Então, esse erro faz parte desse processo. Né? O processo do conhecimento, o processo de aprendizagem faz parte do desenvolvimento do espírito. Olha, se eu tenho que aprender alguma coisa, é porque eu não sei ainda, não é? A única coisa que o Hegel pede é que nós sejamos consequentes. Se você acha o processo da educação algo fabuloso, bonito, lindo, uma das coisas mais incríveis que o ser humano é capaz de fazer, que é aprender, certo? Isso é uma das nossas benesses, isso é dos nossos dons, né? O ser humano tem, naquela divisão dos dons, né? O ser humano acabou ganhando o fogo de Hefesto, né? Ganhando o poder criativo, né? Então, esse nosso poder criativo, que é a nossa racionalidade, ela tem que aprender, né? E esse aprendizado, ele sempre inicia com a falta de conhecimento. Então, eu preciso desse elemento negativo para que algo aconteça. Eu preciso da negação, eu preciso da contradição. Então, mesmo isso que você acha tão bonito como a educação, ela tem que partir de algo feio, de algo horrível, que é a ignorância, que é a ingenuidade. Então, nota que o que o Hegel está fazendo não é uma proposta de autoajuda, não é uma proposta otimista, ele simplesmente está sendo consequente com a lógica das coisas, né? Cometeu algumas gafes, cometeu alguns erros, isso vamos ver quando nós passarmos essa leitura e formos para os seus críticos, mas é muito interessante você comprar esse percurso hegeliano. Eu acho isso muito interessante no nosso processo de formação, entende? Continuando aqui o comentário do professor Zoeni. Só um comentário do colega Ronald. Abre outro ciclo saindo de si e permanecendo em si ainda assim. Isso mesmo, né? Então é por isso que o caracol, né, o círculo em caracol é muito mais interessante, né? Porque ele vai sempre ampliando e quando ele amplia, ele abrange tudo aquilo que ele já passou. Ele não abre mão, ele não vai apagando a trilha que ele já cursou, né? Ele vai só abrangendo mais. A filosofia especulativa foi decisiva na secularização da mística,
Secularização esta que caminhou desde a relação cartesiana de seu conceito, com a inteligência espiritual contemplativa, até a metafísica da subjetividade, acabada com Hegel. Nesse sentido, malgrado a sua relevância, ela implicou na deteriorização semântica e da banalização da mística, porque, apesar dos esforços de seus representantes mais ilustres, Schelling, Hegel e Bergson, por exemplo, ela simplesmente não soube interpretá-la em sua originalidade antropológica relacionada à autêntica intenção do absoluto constitutiva do nosso espírito. Muito bem, o professor Zoeni aqui fez uma ótima exposição sobre as consequências desse parâmetro hegeliano, assim, sobre o que é que gera essa perspectiva hegeliana, né? Ela gera justamente essa compreensão que nós devemos ter dos feitos humanos, entende? E, de certa forma, os enaltece, né? Assim, porque, olha que interessante, durante muito tempo, né, os feitos humanos eles foram reduzidos à sua insignificância, porque eles nada seriam na ausência da graça de Deus, né? Então, tudo provém de Deus, nada provém do homem. Inclusive, é interessante como esse discurso ainda reverbera hoje, né? Como a humanidade ainda continua com essa perspectiva de que, para que eu louve ao absoluto, eu tenho que reconhecer que eu nada sou em relação a ele. Só que, se você for ser consequente, esse tipo de discurso diminui o absoluto. Ele justamente nega ao absoluto essa completude que ele é. Porque, afinal de contas, se os meus feitos, né, eles não são... se eles não podem ser enaltecidos, né, eles têm que ser sempre retirados de mim, e tudo que eu acerto não foi da minha responsabilidade, foi uma graça, e tudo que é erro necessariamente foi errado porque fui eu que fiz, é minha responsabilidade. Então isso me torna um estorvo na criação, né? E é interessante como esse tipo de reflexão ela é fruto do quê? Do mal infinito, do infinito separado do finito, né? Da negação de tudo aquilo que é sensível, de tudo aquilo que é finito, de tudo aquilo que é corpóreo. E essa negação, ela nada contribui para compreendermos o infinito, nada contribui para compreendermos o absoluto, porque simplesmente o desconstrói, né? Pois não, Ronald, pode falar. Só complementando aqui a tese do colega, do professor, ele falou, né, que a filosofia especulativa foi decisiva na secularização da mística. Aí eu pergunto assim, porque quando você fala mística, você tem uma abrangência, né, de místicas. Por exemplo, antes do Hegel, né, você tinha alguns místicos como Jacob Boehme, né, que era um romântico também, antes do Hegel. E o tipo de mística que ele fazia não era uma teologia, né, no sentido de ciência teológica, né, como o Hegel pensou. Eu acho que o colega está querendo ir por esse lado, né, de que a mística ela tornou-se uma ciência, né, porque a filosofia especulativa, eu não sei se eu estou seguindo o que o Zoeni disse, porque a filosofia especulativa resolveu
torná-la uma ciência, né? Enquanto a mística não, pelo menos a mística que eu conheço, né? Ela é uma experiência da fé e não uma ciência como a teologia. E pronto, agora ele foi até mais profundo, né? Foi no Plotino, no Porfírio. Então, assim, eu acho que eu vou ficar calado porque eu não entendi a tese ainda do professor. Deixa ele falar aí que é melhor. Então deixe-me expor aqui o argumento do professor Zueni, então. Melhor, né? Hegel também foi alcançado pela mística. É herdeiro de Parmênides, Platão, Plotino, Porfírio e Próclo, os quais, na textura religiosa e filosófica de suas teorias, ocupam-se dela unicamente para a descrição do ser, e não para a exposição da acepção fanática e fabulosa que o termo foi ganhando com o tempo. Está ele, aliás, no ponto mais alto do intelectualismo da mística renana, que floresceu no século XIV com Alberto Magno, e começou a declinar no século XV com a vertente afetiva de Jan Ruysbrock, G. Groot e Thomas Kempis, sendo gradativamente transformada nos séculos seguintes em filosofia especulativa. E tem o Jacob Bohm também aí, né, nessa história aí dessa discussão da mística, né, que é outro autor que tem uma influência muito grande sobre os pensadores modernos, né. E não podemos esquecer das discussões spinozanas, né, como o Spinoza impacta também nessas discussões. Então, note que a ideia da mística para principalmente a filosofia especulativa do Hegel é muito cara, né? Por quê? Porque antes esse tipo de discussão, Ronald, eu achei muito relevante a sua intervenção, a sua colocação, porque não é simplesmente que eu tenha tornado, Hegel, né, tenha tornado a mística científica ou ciência, porque na verdade era uma incompreensão colocar esse tipo de discussão fora do debate epistemológico, como se ele fosse uma outra coisa, como se ele se tratasse de uma outra discussão, como se isso não tivesse nada a contribuir para com a ciência. Entende? Não, isso aí é coisa de religioso, isso é coisa de místico e tudo. Esse tipo de pensamento é o pensamento que o Hegel quer, inclusive, combater, que é o pensamento Aufklärer, né? Que é o pensamento de que tudo aquilo que começa, sabe, quando você tem uma ficha e tem um nomezinho assim que você vai abrindo e vai aparecendo aqui as letras, né? Então, quando ia abrindo qualquer envelope para os iluministas, e ia começando a aparecer um R, um E, um L, um I, um G, eles já iam, não, religião não, né? Religião é algo que tem que ser negado, é algo que não pode fazer parte da nossa discussão. E o Hegel está dizendo assim, não pode ser isso, porque essas dimensões místicas, essas discussões, esses debates sobre essas experiências transcendentes, essas experiências do para além da finitude, elas também compõem a finitude. Então, olha como é importante essa discussão entre finito e infinito em Hegel, porque ela casa, ela vincula essas duas dimensões. Então, aquilo que nós chamávamos de transcendente, que é aquilo que não tinha relação para com
o mundo sensível, com a nossa realidade, nossa vida, a nossa experiência, o nosso dia a dia, essas discussões, elas têm sim que ser travadas, porque elas compõem sim vida. A minha experiência de transcendência, ela é minha experiência. Elas têm consequência na minha vida cotidiana, elas têm consequência na minha convivência com vocês, na minha convivência familiar, na minha convivência trabalhista. Não se trata simplesmente, como alguns críticos posteriores e alguns teóricos da época de Hegel pensavam, né? Não, isso daí são terminologias simbólicas que alguns autores, alguns pensadores usam para traduzir em uma outra linguagem, uma linguagem teológica, a realidade. Então note, eles estão querendo discutir a realidade, a mesma coisa que eu, filósofo, estou querendo fazer, só que eles estão traduzindo essa realidade em um discurso, que é o discurso teológico e místico, que eu, Aufklärer, eu, iluminista, estou dizendo que na verdade não é uma tradução, é uma perversão. Né? Vocês estão pervertendo a realidade, vocês estão reduzindo a realidade a pareceres totalmente malucos, que não tem nenhum tipo de vínculo com a realidade. Aí esse tipo de crítica, ele se mantém inclusive hoje na ciência. Tem muita gente que não consegue relacionar ciência e religião, inclusive tem muitos textos interessantíssimos que se estabelece essa relação entre ciência e religião. A maioria dos teólogos do século XX, eles são muito interessantes para serem lidos, justamente porque eles tiveram, para fazer teologia, eles tiveram que enfrentar essas discussões. Então, Paul Tillich da vida, um Karl Barth da vida, entende? Um Bultmann da vida. Todos esses autores, né, eles tiveram que enfrentar, o Karl Rahner, eles tiveram que enfrentar primeiro esse debate entre discussão de ciência e religião, para poder fundamentar os seus discursos como algo válido para o mundo da vida, e não apenas para a igreja. Esse é o grande debate. E quem é que... que coisa interessante. E quando você vai estudar esses caras, esses teólogos do século XX, quem é o filósofo que sempre aparece nos livros deles? Hegel. Por quê? Né? Porque foi o Hegel que deu um mote, foi o Hegel que estabeleceu: não existe esse desvincular, essa ruptura entre o místico e o objetivo científico. Não existe isso. E não são formas diferentes, não são traduções diferentes para falar de uma mesma realidade. Não, eles são complementares. Eles são... É por isso que o termo que o Zweni está usando é muito importante, que é o termo de imanência. Certo? É algo que emana. Aí nós temos que nos atentar muito. Em filosofia, como diz não sei se todo mundo já leu, mas tem um textozinho que é o texto do Kossuth, né? Já viram esse texto em algum momento da vida, né? O texto do Frederic Kossuth, ele diz que nós temos que nos atentar em uma leitura filosófica sempre ao significado das palavras, porque existem palavras que os filósofos transformam em conceitos filosóficos. Então, quando você tem uma frase em um texto de filosofia, você tem que conseguir distinguir quando é que uma palavra se torna conceito. E quando ela se torna conceito, quer dizer que o discurso daquele filósofo, ele gira em torno da compreensão do sentido que esse filósofo tem desse conceito. Certo? Então, imanência é aquilo que traz para dentro de si. Certo? É o que é imanente, está dentro.
tá? Está dentro, é imanente, está lá. Emanente é aquilo que emana de si, que está no interior e se externaliza. Quando nós chegarmos lá na doutrina da essência, que é a segunda parte da ciência da lógica, o Hegel vai falar que a discussão entre fenômeno e nômeno, entre essência e aparência, ela é desfeita, essa discussão, quando você entende a relação que há entre o interno e o externo, certo? O que é algo externo? Algo externo é o interno externalizado. E o que é algo interno? Algo interno é o externo que foi internalizado. É algo que estava fora e foi para dentro. E o externo é algo que estava dentro e foi para fora. Dentro e fora, interno e externo, fazem parte de um mesmo processo. Então você nota como ele está aplicando essa lógica dialética em tudo. E ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque a realidade é assim. Certo? Então, como o Zweni está dizendo, tudo tudo parte de você perceber a imanência dessas questões. Essas questões do filosófico, do científico e do místico, tudo isso é possível de ser discutido porque se trata de uma discussão imanente à coisa. Ou seja, ela está dentro da coisa. Ela não está vindo de fora e sendo algo que era externo e foi internalizado. Não, isso é um processo posterior. Isso é imanente, está dentro. Certo? Continuando aqui o argumento do professor Zweni, está muito interessante. O problema é que, a despeito de sua tentativa de pensar dialeticamente o ser, ele simplesmente imanentizou o prolongamento da dialética da identidade na diferença. A mística especulativa, ou da contemplação, cujo mote é exatamente a passagem do lógico ao translógico, a intuição que eleva o conhecimento do absoluto, eleva ao conhecimento do absoluto. Né? O eu hegeliano revestiu-se dos traços do Criador, correspondendo, por fim, ao conceito suprassuntivo do eu transcendental, racionalista, e do eu empírico, uma expressão totalmente logicizada no sentido hegeliano da reivindicada autonomia do eu. Certo? Então, tudo aquilo que você aprendeu sobre racionalismo, de que existe um sujeito, um eu, aonde está mantida a razão, a racionalidade das coisas, e o empirismo, que diz que tudo que nós conhecemos provém do nosso contato com o mundo sensível, ou seja, somente porque a minha sensibilidade me permitiu acesso ao mundo real é que eu tenho elementos para pensar. Né? Então, a minha subjetividade, o meu pensamento, ele nada mais é do que a consequência do contato sensível que a minha consciência tem com o mundo externo, com o mundo fenômeno. Una essas duas perspectivas. É isso que o Hegel está tentando fazer. É isso que o Kant já tentava fazer. E o Hegel é o prolongamento dessa discussão. Certo? É muito interessante esses tópicos. Tá? Vamos, então, continuar aqui o texto para ver se a gente avança um pouquinho mais. Tá bom hoje o debate, né? Os demais colegas, né, que queiram também lançar questões, por gentileza, podem se manifestar. Uma observação a mais pode se acrescentar a propósito desse resultado do conhecer. A filosofia kantiana nenhum influxo pode ter na prática das ciências.
ela deixa as categorias e o método do conhecer ordinário totalmente incontestes. Se em escritos científicos de então, às vezes se toma partida com proposições da filosofia kantiana, no decorrer do tratado se revela que aquelas proposições eram só um adorno supérfluo e que o mesmo conteúdo empírico se teria alcançado se fossem omitidas essas poucas páginas iniciais. Que é uma crítica direta e bem dura, né, ao criticismo kantiano. Ele simplesmente disse, olha, qual é a grande consequência dessa covardia ou dessa preguiça do criticismo kantiano de deixar de buscar o nômeno, de deixar de buscar a coisa em si mesma, de tentar compreender a relação para com o infinito. Qual é a grande consequência? A grande consequência é que ele não adiciona nada além do que o conhecimento científico já possuía com o mero estabelecer da sensação como princípio. Então, não houve nenhum avanço com o criticismo em relação ao empirismo. É isso que o Hegel está dizendo, né? No que toca a uma mais estrita comparação da filosofia kantiana com o empirismo metafisicante, na verdade, o empirismo ingênuo se atém à percepção sensível, mas também admite uma efetividade espiritual, um mundo suprassensível, seja como for constituído o seu conteúdo, quer derive do pensamento, da fantasia, etc. Segunda forma, esse conteúdo tem a confirmação na autoridade espiritual, assim como o outro conteúdo, o do saber empírico, na autoridade da percepção externa. Mas o empirismo que reflete e faz da consequência consigo mesmo seu princípio, combate tal dualismo do conteúdo último supremo e nega a independência do princípio pensante e de um mundo espiritual que nele se desenvolva. O materialismo, o naturalismo, é o sistema consequente do empirismo. E essa frase aqui deveria deixar todo e qualquer marxista, né, feliz, né? O materialismo, o naturalismo é o sistema consequente do empirismo, né? Porque, no caso, essa perspectiva de que há um fundamento do conhecimento nas coisas que nós já conhecíamos desde lá do medievo, né? O Tomás de Aquino já chamava isso já do realismo, né? As coisas possuem uma estrutura e nós captamos essa estrutura das coisas, né? É possível conhecer a partir daí. Que depois o empirismo ele foi melhorar essa perspectiva. Depois o Locke, o Hobbes, o Hume, né? O próprio com toda a sua especificidade, o Berkeley nos mostrou isso, né? Nos mostrou que há um fundamento do conhecimento nas coisas, nessa nossa relação com as coisas. O Hegel está dizendo, olha, você joga a certeza, essa base absoluta, naquilo que está fora de você, né? A verdade está lá. Então eu apreendo essa verdade. A verdade não está em mim. Está em uma instância externa, que é superior a mim. Eu preciso dessa instância, diz o empirismo, para validar os meus pensamentos, validar as minhas conclusões, as minhas deduções. Todas as minhas deduções, elas têm que ser validadas por aquilo que o Popper chamava de princípio de indução, né? Isso daí é o empirismo, o empirismo consequente. Esse empirismo já faz, certo? Esse cuidado. Não necessariamente o Kant trouxe algo novo nessa perspectiva. Ele até disse, o materialismo já tem essa percepção. O naturalismo, ele tem essa percepção.
A filosofia kantiana opõe pura e simplesmente a esse empirismo o princípio do pensar e da liberdade e se junta ao primeiro empirismo sem sair, por menos que seja do princípio geral desse. Um dos lados do seu dualismo continua sendo o mundo da percepção e do entendimento que sobre ele reflete. Esse mundo, na verdade, é dado como um mundo de fenômenos. Contudo, é isso um mero título, uma determinação apenas formal, porque a fonte, o conteúdo e o modo de considerar permanecem completamente os mesmos. O outro lado, ao contrário, é a autonomia do pensar, que se compreende a si mesmo o princípio de liberdade que a filosofia kantiana tem em comum com a metafísica ordinária de antes, mas que esvazia de todo o conteúdo e não lhe pode conseguir de novo nenhum conteúdo. Esse pensar, aqui denominado razão, né, pelo Kant, enquanto destituído de toda a determinação, está despojado de toda a autoridade. O efeito principal que teve a filosofia kantiana foi ter despertado a consciência dessa absoluta interioridade, que, embora por causa de sua abstração sem dúvida, não pudesse em direção a nada desenvolver-se a partir de si mesma, nem produzir nenhuma determinação, nem conhecimentos, nem leis morais, recusa-se absolutamente a deixar agir e ter valor nela mesma qualquer coisa que tenha o caráter de uma exterioridade. O princípio da independência da razão, de sua absoluta autonomia em si mesma, deve ser considerado, de agora em diante, como um princípio universal da filosofia e também como um dos preconceitos da época. Então, notemos que ele discute justamente sobre essa autoridade que o Kant quer lançar sobre o eu, né, sobre a subjetividade e sobre essa capacidade sensível que o eu tem, né, essa capacidade sintética, que inclusive, se vocês quiserem voltar para essa nossa discussão sobre a crítica da razão pura, o professor Zueni, ele fez algumas considerações nas sessões do semestre passado muito interessantes sobre isso, mas a gente vai ficar voltando aqui sempre a essas discussões, então recomendo voltarem às discussões que estão lá no YouTube, nos vídeos do semestre 2021.2, certo? Então, no caso, essa discussão que o Kant está lançando é justamente de que, se o empirismo lançava toda a autoridade em algo que está fora do sujeito, e o Kant está lançando a autoridade nessa condição do sujeito de poder interpretar o fenômeno, né, a essência, a aparência que lhe surge, né, o fenômeno. Então, no caso, essa discussão acaba nos levando a uma consequência, a um problema de que nós estaríamos apenas de um lado, né, do processo cognitivo, né? Nós continuaríamos apenas de um lado. Por mais que o Kant una ou busque unir essa discussão entre empirismo e racionalismo, no final das contas, nós estamos falando mais da condição ou da capacidade de sentir e interpretar as sensações, convertendo essas sensações a partir das categorias em discurso, em ideias, em conceitos. Nós estaríamos mais falando sobre a subjetividade que possui essas qualidades, essas categorias, do que sobre a realidade sensível, certo? Então,
Kant, ele continuaria caindo mais em um racionalismo. E o empirismo continuaria caindo somente no outro lado da relação, somente na verdade posta nas coisas. A autoridade estaria somente em um dos lados. E o Hegel quer nos mostrar que não há essa ruptura, que tudo está vinculado, que sujeito e objeto, eles são uma mesma coisa. Que coisa é essa? Processo. O que existe no final das coisas é processo. Entende? Aí você também vai encontrar o Hegel sendo discutido em questões de quântica, né, de mecânica quântica, né, a física, que vai trabalhar justamente com essa ausência desses núcleos duros da matéria e tudo. Essas discussões elas vão voltar lá para a ciência da lógica, né? Tem um texto muito interessante, inclusive, que eu posso recomendar para vocês, do professor Alfredo Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Onde ele vai mostrar como Niels Bohr, o cara lá da bomba atômica, como ele tirou certas conclusões da lógica de Hegel, né? E ele faz um discurso que eu não sei, eu seria incapaz de realizar aqui, o conhecimento do professor Alfredo de física, pelo menos demonstrado no artigo, né, no paper, ele é muito bom, assim, muito esclarecedor. Eu me vejo totalmente dependente do texto dele para falar a respeito para vocês, mas eu recomendo ele para vocês e vou deixar, inclusive, lá no nosso grupo de WhatsApp, o texto, isso, né? Não, a Metafísica do Conceito é o livro, a tese do professor Zueni, certo? O artigo do professor Zueni que eu estou falando é um artigo que ele apresentou no Congresso Hegeliano de 2009 em Fortaleza, muito bom, né? Que é justamente onde ele estabelece essas relações entre física, que era justamente sobre a filosofia da natureza do Hegel. Ele estabelece essas relações, muito interessante. Depois eu vou disponibilizar para vocês verem essa discussão, como o Hegel ele abre um leque de discussões que outras áreas elas acabam se aproveitando, né? E esse é o papel da filosofia também, né? Certo? Pronto, até pronto. Ah, sim, tem um capítulo, tem um determinado capítulo, né, que ele vai falar justamente sobre essa questão da física, né? O Zueni está aqui me lembrando que no livro do professor Alfredo, nós temos uma cópia aqui no Lê, né, inclusive dedicada pelo professor Alfredo quando ele esteve aqui em Sobral. Nós temos, está no nosso acervo do Laboratório de Estudos Hegelianos, né? Que, por sinal, ainda nesse semestre, eu espero que nós façamos nossos encontros presenciais. Alguns encontros serão presenciais e, claro, os colegas que acompanham virtualmente, eles se farão presentes virtuais também, né? Virtualmente também. Nós vamos deixar as câmeras ligadas, ligar os computadores. Vamos fazer isso nesse semestre, que eu acho muito importante também nós realizarmos nossas atividades para vocês conhecerem o laboratório, verem o que nós produzimos também. O laboratório ele está passando nesse momento o retorno de atividades, estamos reorganizando a estrutura do espaço, mas nós vamos ter bolsistas agora, né, que é uma alegria para a gente, né? Então, no caso, nós teremos essa discussão também lá presencialmente, certo? Então, vamos então passar nós passamos aqui o adendo, os adendos muito interessantes, recomendo a leitura, mas nós precisamos avançar. Nós iremos então para a terceira parte do conceito preliminar. Então nós finalizamos aqui
uma crítica ao criticismo kantiano, certo? Então, note que era uma discussão mais localizada, que nós tínhamos ali. Não era uma discussão sobre todo o sistema hegeliano, mas algo mais localizado. Vamos então agora fazer onde é que essa discussão nos levou? Nos levou justamente a ter que agora se posicionar em relação a essa fundamentação do saber, essa fundamentação epistemológica do conhecimento. Então, nós saímos lá de todo um processo da metafísica clássica, depois toda uma discussão sobre o processo de indução, depois sobre o empirismo, depois nós caímos no criticismo kantiano e, claro, passamos por essa discussão com o empirismo, com um debate entre empirismo e racionalismo, e agora nós caímos aqui na terceira posição do pensamento quanto à objetividade. Tá? Vamos para o primeiro ponto, que é o saber imediato. Isso daqui é importantíssimo para que nós adentremos a ciência da lógica. De que há um momento, que é o momento da imediatez, ou da imediaticidade. Vamos fazer o exercício, né? Me sentindo aqui um professor de Fundamental 1, né? Vamos fazer o exercício? O exercício é o seguinte, né? Quando eu estabeleço um conceito hegeliano, você automaticamente vai fazer o exercício de tentar pensar a contradição, certo? Então, se o Hegel falou o saber imediato, qual é o contraditório? Qual é a contradição? Qual é o contrário? Qual é o oposto? É o saber mediado. Muito bem. Tá? Então, nota como o Hegel ele vai nos educando a pensar dialeticamente. É isso que ele quer que nós façamos. Todas as vezes que um conceito se apresentar para a gente, nós não pensemos esse conceito unilateralmente, como se ele fosse verdadeiro tão somente por si, como se ele não fosse constituído também do seu oposto, porque ele necessariamente precisa do seu oposto. Então, quando eu disser bonito, você tem que pensar, é bonito porque não é feio. Ah, professor, mas isso é tão bobo. Não, mas isso faz parte do pensamento especulativo, certo? Quando eu disser grande, você tem que dizer é grande porque não é pequeno. Isso tem que ser muito claro na sua cabeça. Quando você faz esse exercício com coisas bobas assim, certo? Você é capaz de também se lançar esse tipo de reflexão em coisas mais complexas. Quando você recebe um argumento inteiro, por exemplo, a respeito da menoridade penal, certo? A partir do momento em que você pensar, bem, vamos discutir a menoridade penal, isso quer dizer que quando eu penso qual é a menoridade, qual é a idade em que alguém se estabelece como maior de idade? Porque a menor idade em que alguém pode ser considerado maior de idade. É essa a pergunta que eu estou fazendo quando eu estou discutindo a menoridade penal. Eu não estou falando do menor, eu estou falando do maior. Estou falando da maior idade que alguém precisa ter para ser considerado punível. Então note, eu começo nesse exercício hegeliano, eu começo exercitando o meu entendimento a pensar relações dialéticas simples. Certo, errado, longe, perto, longo, curto. E isso vai me capacitando a pensar de forma mais complexa. Então, quando eu ouço uma discussão menoridade penal,
eu sou capaz de pensar que eu não estou discutindo sobre idade de criança, eu não estou discutindo sobre adolescente, eu estou discutindo justamente sobre o fim da adolescência, sobre o início da vida adulta. É sobre o contrário da vida adulta. Mas isso está claro? Não, porque aí já é uma discussão mais complexa. A maioria das pessoas que não conseguem entender a discussão sobre menoridade penal partem justamente as suas incompreensões e a sua impossibilidade de ver as consequências nefastas e os problemas a longo, médio, curto prazo que essa discussão pode causar, e eles não são capazes de ver isso porque eles não são capazes de estabelecer essa relação. Que agora que eu disse parece muito simples e muito óbvia para você, entende? Mas que somente seria capaz de fazer alguém que nós pudéssemos discutir estabelecendo esses parâmetros da contradição, da especulação. Sem esses parâmetros, fica impossível debater com uma pessoa sobre isso. Impossível. Sabe? Então, se você quer discutir temas complexos como esses com as pessoas, e você nota que as pessoas ainda não são capazes de compreender essas relações, é muito mais interessante, em vez de você ficar tentando quebrar a cabeça dela, lhe convencendo de sua perspectiva, é muito mais interessante tentar fazer ela pensar dialeticamente primeiro. Porque ela nunca vai entender por que você está se posicionando do contrário. Aí eu uso esse tipo de compreensão aqui nas aulas de filosofia para dizer, e aí depois vem as pessoas me perguntar para que é que serve filosofia, né? Então eu sempre uso esses argumentos e eu digo para os meus alunos, para os meus colegas e para vocês e para todo mundo que vem debater isso comigo, né? Que é para isso que existe filosofia, é por isso que eu ensino filosofia, é por isso que eu sou pago para lecionar filosofia, né? Deixa eu ver aqui, o professor Zueni até colocou aqui, sim, né, ele faz uma outra referência, né, mais uma referência boa para a aula de hoje, referência que inclusive foi pensada e discutida em sessões anteriores, que é a do professor Cirne Lima. Gente, só um instantinho, tá? Que eu tenho aqui um coleguinha meu que está precisando de atenção. Só um instantinho. O que é que você quer? Deixa eu encerrar, deixa. Esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui que tava tentando entrar na discussão e querendo derrubar tudo. Certo? Desculpa aí, gente. Vai lá pro seu canto. Ai, ai. Só me dando trabalho de edição de vídeo, né? O cachorro. Mas vamos lá. O Zueni coloca o professor Cirne Lima, que tem 2 livros muito bons, certo? Que um deles é justamente Dialética para Principiantes, muito bom, certo? E o outro livro é Sobre a Contradição, que esse é bem menorzinho. Então, são 2 livros que, para essa discussão que eu estou lançando aqui, eles são fabulosos. E se vocês procurarem na internet, né, depois Zani pode disponibilizar, porque eu acho que o Zani já lançou uma vez, tem o link
das obras completas do professor Cirne Lima. Então todos esses livros eles estão disponíveis em PDF, online gratuitamente. É um projeto de exposição da obra completa do Cirne Lima. E tem esses livros, é muito bom, certo? Recomendadíssimo. E tem alguns áudios dele também nesse site. Depois, se eu não encontrar, me ajuda aí, Zeni, para lançar lá, tá? E o Zeni também faz o seguinte comentário. É interessante porque, nesse caso, estamos falando de contrários e não de contraditórios, né? Isso mesmo. Né? Para citar Cirne Lima, porque o contraditório de todo saber é imediato, e nenhum saber é imediato, que é diferente de algum saber não é imediato, que aí sim é contraditório. Isso mesmo. Aí lá no livro do Cirne Lima que vocês vão ver essa diferença que é muito importante. Né? Por quê? Por que o Cirne Lima teve que fazer isso? Porque tinha toda uma discussão com os analíticos. Porque parecia, né, o Kant tinha toda a razão. Lá quando você for ler a Crítica da Razão Pura, quando ele for mostrar lá a dialética transcendental e as consequências da dialética e tudo, ele vai demonstrar certas falácias, né? As falácias que é esse pensar dialeticamente, na contradição e tudo, e os riscos que tem aí. E ele está correto quando ele pensa analiticamente. E o que é pensar analiticamente? É você lembrar lá do Aristóteles, da lógica silogística do Aristóteles. Inclusive, tem outro livro que é muito importante para a tradição dialética, que quem quiser fazer uma pesquisa histórica é muito bom também, que são os tópicos do Aristóteles. Entende? Vai lá nos tópicos, faz parte do órgão. Nos tópicos, o Aristóteles vai demonstrar como esse pensamento dialético ele é insustentável. Então, por conta dessas discussões, o Cirne Lima ele teve que numa iluminação didática assim tremenda, né, muito boa, né, ele foi nos demonstrar como não há contradição entre a proposta hegeliana e a proposta analítica, que não é um caso de você abrir mão da analiticidade do conhecimento, porque isso é irrecusável. A verdade é verdade e pronto, sabe? Os princípios, princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio de ter ser excluído, eles não podem ser retirados da nossa cabeça. Isso faz parte, o mundo funciona assim. E o Hegel não negou isso. Cirne Lima deixa isso muito claro, né? Então existe uma diferença entre contradição e contraditoriedade, né? Então, uma coisa é você ser contraditório, como o Zeni colocou aqui, outra coisa é você ter uma contradição, né? Ter algo como contradito. Então, no caso, essa discussão nós vamos abrir justamente a partir dessas perspectivas aqui. Nós vamos iniciar, então, a leitura dessa próxima parte, que é a parte que inicia no parágrafo 61. Eu recomendo a todos a leitura do parágrafo 61 e seguintes. Nós vamos seguir para concluir desse semestre esse conceito preliminar e quem sabe nós consigamos entrar no preâmbulo à ciência da lógica, quando ele vai apresentar os 3 momentos da enciclopédia para a gente. Se nós concluirmos, né, mas sem nenhum tipo de pressão e nenhum tipo de meta, objetivo, isso nesse semestre seria ótimo, né? Mas sigamos aqui com as discussões que são muito mais importantes do que ficar passando páginas, tá certo? Então, por hoje, né, se tiver mais alguma discussão, aí nós estamos abertos ao debate, mas por hoje nós vamos ficando aqui no final, apenas com esse parágrafo 60, dado por concluído o parágrafo 60. Se os colegas ou as colegas tiverem interesse de realizar
a leitura dos livros que nós indicamos aqui, eu acho que seria interessante nós tomarmos esse procedimento daqui por diante, né? Nos e-mails e também nos grupos, nós vamos começar a dar as referências que vão aparecendo nas sessões, tá certo? Então, todos os livros que foram indicados aqui, os de Hegel, os de outros filósofos, eu vou depois enviar para todo mundo essas referências, e se nós tivermos, é claro, como é o caso da obra do Cirne Lima, esses textos disponibilizados online, eles serão enviados ou em forma de link ou em forma já de anexo. Acho que assim a gente vai tornando o grupo cada vez mais rico, não é verdade? Alguém teria mais algum comentário, alguma questão antes de nós encerrarmos? Então, caso não, eu agradeço muito a presença de todos e de todas. Muito obrigado pela companhia nesta tarde, foi muito boa, né? Eu me senti muito contemplado com as discussões, me ajudam muito nas minhas pesquisas, como eu já disse anteriormente. Uma boa semana a todos, cuidem-se, cuidem dos seus e até semana que vem.